Quinta-feira, 14 de outubro, estamos chegando para mais uma live, quarto dia da nossa Semana da Criança. E hoje nós vamos conversar com a psicopedagoga Nilma Lins. Sobre o quê? Sobre como os pais podem potencializar esse processo de aprendizagem das crianças. Passamos aí por um ano bem atípico, né? O ano passado, 2020, 2021, já foi voltando à normalidade com o retorno das aulas presenciais, mas algumas crianças ainda estão precisando de ajustes, né? Alguns pais estão perdidos e nada melhor que conversar com quem entende do assunto para que a gente possa saber mais, né? E ajudar as nossas crianças nesse processo de aprendizagem. Hoje ainda, às 7h30 da noite, nós vamos falar também sobre puericultura, sobre cuidados com recém-nascidos, sobre amamentação, com um trio de pediatras, doutora Silvana Braga, doutora Marcela Fernandes e doutora Camila Raposo, da Clínica Cativa. E a gente vai bater um papo com essas três pediatras hoje às 7h30 da noite, mas agora o tema é como potencializar o processo de aprendizagem das nossas crianças. A Nilma já chegou por aqui, deixa eu convidá-la para a gente ajudar muitos pais e muitas mães. Já mandei o convite, vamos esperar a Nilma aceitar para a gente começar esse nosso bate-papo. Tudo bom, Olá, boa Nilma? Um prazer lhe noite. receber. Prazer é todo meu, Juliana. É um Nilma, prazer estar aqui. antes da gente começar esse bate-papo sobre essa questão da aprendizagem das crianças, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, né, que eu tenho certeza que ajuda muitos pais e muitas crianças aí nesse processo de aprendizagem. Como é que é o seu trabalho, Nilma? Pois é, eu sou psicopedagoga clínica, eu atuo com crianças e adolescentes. E para quem não conhece a atuação da psicopedagogia, atua justamente para potencializar a aprendizagem. Alguns especialistas ou leigos no assunto acham que é só com dificuldades de aprendizagem. Mas não, toda criança tem sua potencialidade, tem sua fragilidade, e o psicopedagogo está para ajudar a identificar, a investigar, a observar quais são as fragilidades e as potencialidades da criança, e assim poder ajudar na educação e na aprendizagem da criança. Quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, vem logo a dislexia, algum déficit de atenção, mas eu penso também nesse tempo de pandemia, né? Quais foram os desafios que surgiram aí nas famílias e nas crianças? Pois é, surgiram dificuldades de aprendizagem realmente. A dislexia, na verdade, Juliana, a dislexia, o transtorno de atenção, né, o TDAH, enfim, eles são transtornos de aprendizagem. E as dificuldades de aprendizagem que são essas que aconteceram justamente na pandemia, que vem de algo externo, né, e que veio de algo inesperado, que pegou todos de surpresa, principalmente as escolas e os alunos, né, consequentemente os pais. Então, assim, foi uma realidade de adaptação que nunca vai se igualar ao presencial, o olho no olho, o presencial, a socialização, a interação que tanto as crianças precisam, elas nunca vai chegar o online, nunca vai chegar ao presencial. Então, muitas crianças a concentração para o online não foi suficiente, né? Não foi suficiente também, esse foi o segundo aspecto. Então, eu recebi muitas crianças com essa demanda, com os pais com essa sensação de que a lacuna ficou, né? Realmente aconteceu uma fratura nessa aprendizagem que estava andando, né, numa rotina, num andar contínuo, e de repente foi fragilizado, foi fraturado, e aí a sensação dos pais, eu acredito que foi essa, né, essa lacuna. E o psicopedagogo, né, estava lá, eu recebi muitas crianças com essa demanda, né, de suprir essa lacuna que surgiu, né, que foi fruto da pandemia. É Essas dificuldades. muito desafio para os pais que terminaram até alguns que Muitos. assumirem essa função de professor, né? De estar ali do lado da criança. E Verdade. realmente não foi fácil para muitos deles.
Me coloca aí Aham. nessa lista, que eu também tenho um filhinho aqui de 11 anos e que deu um trabalhinho nessa questão da adaptação para o online. Imagino. Nilma, Uhum. como é que os pais, quais são os sinais que a criança dá de que ela está tendo dificuldade nesse processo de aprendizagem, né? A gente vê muita nota, mas aquelas crianças que não têm nota, como é que os pais podem perceber que eles precisam de uma ajuda ali para evoluir mais? As crianças apresentam uma certa irritabilidade, apresentam também uma certa resistência a fazer as atividades, ou fazem as atividades escolares de qualquer forma, só para cumprir, sem um capricho, sem zelo, né, sem interesse. Então, esse é o primeiro sinal que os pais precisam estar atentos, né? Que não, ela não quer cumprir uma rotina. A rotina que é bem saudável já é uma dica para os pais de fazer uma rotina, estabelecer uma rotina para essas crianças elas têm resistência também em cumprir essa rotina. O horário para fazer as atividades, os horários para estudar, os horários de brincar. E elas têm dificuldade de cumprir essa rotina, querem fazer de qualquer maneira para ficar, entre aspas, ficar livre. Né? O estudo, esse momento das atividades é um peso, né? Um peso para elas. Então, precisa realmente ficar atento a essas pequenas sinalizações. Esses desafios que surgiram com a pandemia foram mais percebidos nas crianças menores da educação infantil ou naquelas que já estavam ali no processo de alfabetização, no ensino fundamental 1? Mas na educação infantil, principalmente nos que estavam no processo de alfabetização. Ensino fundamental, ele já tinha uma certa relação com a tecnologia, então, e o poder de concentração dele já é maior, então nós não presenciamos tanto quanto as crianças no processo de alfabetização, que precisa realmente de um trabalho mais vivenciado, um trabalho mais de vivência mesmo, de construção. Né? Por isso que a gente diz processo de aquisição da leitura e da escrita, porque é um processo. Então, se esse processo ele não está acontecendo de forma processual, vivenciada, nessa faixa etária, eles precisam muito da interação com o colega, essa construção da escrita e da leitura, ela se dá através da construção em pares com os colegas. Então, como eles não estavam tendo esse contato, né, já dificulta. Nilma, se você pudesse trazer orientações, né? O convite da live foi isso. Como potencializar esse processo de aprendizagem das crianças? Tem alguma ferramenta, tem algumas orientações para que os pais possam colocar em prática? Olha, alguma ferramenta, não tem nenhuma receita, é como educação, né? Não tem nenhuma receita que eu possa dizer. O que eu posso dizer é a questão da sensibilidade, ficar muito atenta ao. Tem um escritor que fala muito no ser poético da criança, que não tem a ver com poesia, mas tem a ver com inteligência, com sensibilidade e criatividade da criança. Então, acho que estar atento a esses três aspectos: a inteligência, a criatividade e a sensibilidade da criança. E hoje eu acho que ter uma escuta ativa da criança, eu acho primordial, né? Ter essa disponibilidade de escuta, de brincar, né? De brincar, de ter essa presença plena. Presença plena que eu digo não é estar toda hora disponível, mas o tempo que estiver disponível, está disponível de verdade. Não é estar no celular e estar com a criança, estar realmente com a criança interagindo, escutando, ouvindo, estimulando, Está presente naquele tempo, né? né? Acho que é a palavra. É aquela questão do tempo de qualidade, né? Tem que estar Acho que deu presente mesmo aí. uma... Cortou um pouquinho, mas voltou. Essa Isso. questão do tempo de qualidade, né, Nilma? Tá presente, tá ali com a criança e só com a criança. Olhar
total para ela? Eu acho que quando congelou, Juliana, o áudio também não ficou, não tá bom. Você está me Se você ouvindo? puder repetir, Você está me ouvindo bem agora? baixo, mas dá para ouvir. Certo, o que eu estou falando é com essa questão do tempo de qualidade dos pais, né? Você falou dessa Uhum. atenção, dessa escuta ativa, tem que estar ali, tem que estar de olho, tem que estar focado na criança, sem distrações. Isso, E se justamente. esse, e se esse tempo for apenas meia hora num dia, que essa meia hora tenha um bom proveito, não é isso? E tem, com certeza. Se for meia hora, que seja meia hora de qualidade, de entrega, de, de entrega mesmo, de ser pai, de ser mãe, de servir ao seu filho no sentido de estar ali. Eu estou sendo pai, eu estou sendo mãe. Eu não sou profissional, eu não sou filho, eu não sou nada. Eu sou totalmente. Se desliga do celular, se desliga de tudo. Escuta, como foi seu dia, né? Dá uma checada nas atividades escolares. E aí, como foi? O que foi que você fez? Como foi que você fez? Dá uma olhada. Orienta como é que arruma a bolsa para o outro dia da escola, né? Estimula a autonomia da criança, a responsabilidade, né? Não vai fazer pela criança, mas orienta, checa se fez direitinho. Então, esses 30 minutos, seja 30 minutos de escuta, de estímulo, de brincar, de que não seja de cobrança, nem de não cabe imperativo nesse momento. Valer. Tem muitos pais que dizem assim: nossa, eu compro muitos livros e meu filho não lê, né? Mais importante do que o objeto, seja ele o brinquedo, seja ele o livro, é o processo. O processo Uhum. como isso, é essa relação que você está construindo com esse objeto, né? Como é que você está estimulando, que exemplo você está dando, como é que você está estimulando essa leitura, né? Você está Certo. apenas pedindo, orientando para ler ou você está estimulando? Lendo junto, né? Também eu acho que dá mais vontade para a criança ler. Uhum. Nilma, você falou muito da questão da rotina. Como que os pais podem estabelecer uma rotina? Qual a sequência para isso? Tem alguma orientação especial para que essa rotina seja Tem. estabelecida e que ela seja cumprida, né? Tem uma orientação especial. Não encher a rotina da criança de atividades. Tem pais que querem preencher todos os horários da rotina da criança e não deixam um horário para o ócio criativo. Por brincar, para a escolha do brincar. Para ele escolher Uhum. brincar, para ele escolher não fazer nada. Não fazer nada também é um momento de criatividade, é um momento de descanso, é um momento de relaxamento, é um momento de imaginação, né? Então é importante. É importante que deixe lá um espaço de em Se você, aberto, se onde a você criança vai pudesse, escolher o que é que ela vai fazer. se você pudesse orientar com relação aos horários, está na escola esse horário, no contraturno, quanto tempo dedicado ao estudo, quanto tempo pode ser uma aula de música, ou o que é que os pais podem perceber se não tem muita coisa aqui, é uma atividade por dia? Eu queria uma orientação nesse sentido, assim, para facilitar o entendimento dos pais que estão Depende aqui com a muito da gente. idade, Juliana. Vai depender muito da idade. Nada é muito fechado, né, na questão da educação. Depende muito da idade. É tanto que para eu começar a fazer um atendimento, eu preciso primeiro ouvir os pais. Quais são as expectativas dos pais? Quais são as queixas? Como é que ele vê a criança? Como os pais veem a criança? Então, assim, cada caso é um caso. Se eu estiver atendendo 15 crianças, são 15 crianças diferentes, são 15 programações de atendimento diferentes, cada um traz uma história. Eu digo aos pais, vocês me confiam o bem mais precioso de vocês,
E cada um traz uma história diferente. E cada um eu preciso adequar, eu preciso fazer um plano de ação diferente. Porque se eu não fizer um plano de ação diferente, eu não estou potencializando, não estou levando em consideração a real importância daquela criança. Nilma, e como saber que está na hora de buscar ajuda de um profissional? Porque tem a escola, mas muitas vezes os pais precisam recorrer a um profissional fora da escola, a um profissional que dê esse suporte necessário. Como é que eu sei que meu filho está precisando desse apoio extra? Sim. O importante inicialmente é o contato com a escola, né? Caso vocês percebam, os pais percebam algo que inquieta, que está angustiando, procurar a escola para ver como é que está no contexto escolar. E a partir daí, junto à escola, a escola vai, vocês, através de um diálogo, vocês vão ver o que vai ser melhor para eles e a escola vai, junto com vocês, encaminhar para o especialista mais adequado, seja um psicólogo, seja um psicopedagogo, né, o que vai ser mais adequado. E às vezes surge até da própria escola essa demanda, né, e chama os pais e conversa e faz o encaminhamento. Mas geralmente surge de um ou outro ambiente da criança. Certo. Nilma, com relação, você que atende essas crianças, né? Com relação ao uso da tecnologia, tem uma interferência muito grande na aprendizagem? Esse excesso de tecnologia, de jogos eletrônicos, atrapalha a aprendizagem ou ele pode ser um aliado dependendo da maneira como essa tecnologia é usada? Pois é, tudo tem seu lado, seus pós e contras. Tudo em excesso precisa ser revisto. Hoje nós percebemos um uso muito exagerado, muito excessivo da tecnologia, né? A tecnologia sendo utilizada por muito tempo, isso atrapalha, isso tem trazido prejuízos não só na aprendizagem, mas emocionais, muito preocupantes, né? Isso eu digo que a tecnologia ela traz como é que eu posso dizer, ela deixa a mente refém, né, da tecnologia da criança, a mente da criança As pessoas refém da ficam mais tecnologia. ansiosas? Isso, e isso causa o quê? Mais ansiedade, causa, hoje temos um número muito maior de crianças e adolescentes com depressão. Hoje, as psicólogas têm um número muito grande. Eu tenho crianças dependentes com intoxicação, que a gente chama de intoxicação tecnológica, que não conseguem ficar, não conseguem entrar na sala, na minha sala, sem o celular na mão. Então, assim, isso é muito preocupante, essa dependência, esse isolamento, isso causa isolamento, causa ansiedade, causa depressão. Então, é preciso, sim, que os pais estejam sempre olhando, percebendo violência, né? Porque muitos jogos eletrônicos trazem a violência muito forte. Então, é preciso que os pais realmente percebam e fiquem percebendo e vigiando, né? Vigiando mesmo, a Regulando, palavra né? é essa, né? Tentar, quando for construir a rotina, colocar 1 hora já é suficiente, 1 hora por dia para usar aí o celular, para jogar, ou ainda é muito? Como é, Ju? Não deu para... Não ouviu? Você falou da importância da rotina. Então, quando os pais forem construir essa rotina, é importante que seja junto com a criança e nessa rotina deixar o tempo determinado para o uso dessa tecnologia, para os Sim, jogos, porque a sim, gente sabe sim, que não tem como tirar 100% sim, porque eles já nasceram nesse super mundo, né? saudável. Super saudável, deixar o tempo determinado para a tecnologia. Porque senão eu atendo crianças que ficam 5 horas. E aí estamos trabalhando para diminuir esse tempo. 5 horas de tecnologia, você imagina. Como
substituir esse horário? Tem alguma orientação para os pais para que eles consigam fazer esse desmame e ir reduzindo esse tempo? Substituir por outras atividades? O que é que pode ser feito, Nilma? Você vai precisar repetir de novo, Ju. Tá bem baixa. Está baixo? O que é Tá. que pode ser feito pelos pais que tem um filho que está aí 5, 6 horas por dia usando a tecnologia, usando o celular, jogando? Como fazer esse desmame? Como reduzir esse tempo? Para reduzir esse tempo, o que é que nós precisamos fazer? Não é isso? Isso. Para reduzir o tempo, então, reduzir o tempo gradativamente, né? E trabalhando de forma consciente. E o tempo precisa ser diminuído gradativamente até chegar ao ideal. E o ideal é dependendo da idade e dependendo de cada criança, da rotina de cada criança. Mas tem que ficar de olho e tem que ficar atento, porque prejudica mesmo, Claro, né, Nilma? isso. Nilma, então, se você pudesse resumir essa questão de potencializar esse processo de aprendizagem, quais são as ferramentas que estão disponíveis aí para os pais, que eles podem utilizar, e como perceber que aquilo está surtindo o efeito desejado? Olha, para potencializar a aprendizagem, hoje, na atualidade, eu digo que é presença, eu digo que é escolher brinquedos que levem realmente à construção, à imaginação, trabalhar em cima dos pilares do ser poético da criança, né? A inteligência, a sensibilidade e a criatividade. Fazer programas com as crianças que colaborem para a educação, colaborem para a criança pensar, conhecer o mundo, e não só passeios com a família para se alimentar, restaurantes. E se for a restaurantes, que esse seja um momento de conversa, de diálogo, de momento em família, que aproveitem, porque o tempo passa rápido. Eu digo por mim, eu tenho um filho de 20 e uma filha de 24 anos, e olha que o tempo passa rápido. Então aproveitem cada etapa vivida, porque o tempo é uma coisa que não tem retorno, não volta. Então, procurem pensar assim, reflitam. Que lembrança eu quero deixar para meu filho quando ele tiver adulto e quando ele era criança? Certo. E assim, o interessante, pelo que você falou, é a aprendizagem, né? Muita gente pensa só na área da escola, na área do estudo, mas pelo que você falou, é na vida como um todo, né? A todo momento essa criança está sendo estimulada. Isso, na vida como um todo. Na vida como um todo, né? A estimulação, os valores de vida, eles são construídos a todo momento, né? Nós precisamos estar atentos só às oportunidades que surgem, né? Um questionamento que surge da criança, uma oportunidade que é vista, é presenciada, e a partir dali construir valores para a vida com a criança. Não é papel só da escola, é papel nosso, né? Enquanto pais também. Ótimo. Nilma, muito obrigada. Deixa aí os seus contatos para quem quiser obter mais informações. Eu sei que aí no seu Instagram, nilmalins.psy, tem muita informação, tem muito conteúdo. Eu, olhando seu Instagram, disse assim, nossa, como é que eu não tinha visto isso antes? Que bom, Tem muitas Juliana. dicas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E, Obrigada mesmo. Gostaria de agradecer a todos. Né? Estou sempre postando conteúdos, né? Quem quiser, segue lá nilmalins.pc, que estou sempre postando conteúdos, alguns recursos legais que eu faço no atendimento que vocês podem adaptar para utilizar também em casa com as crianças. é o que eu digo, quando você percebe o que está sendo feito com outras crianças,
o trabalho realizado, aí você começa a enxergar que aquilo ali pode gerar algum efeito Isso. no seu filho, na sua casa, de que o conhecimento é o principal. Quando você não sabe que tem aquele recurso disponível, você não vai procurar, né? Mas quando você tem essa consciência, quando os seus olhos se abrem para essas possibilidades, aí sim, aí os pais procuram, porque eu acho que todo pai e toda mãe quer é que o filho se desenvolva bem, né? Que cresça e que seja feliz, né? Que não dá também para ser essa coisa, tem que aprender, e a criança viver só nesse sentido de estudo. O estudo é Uhum. importante, mas as outras abas também da vida são muito importantes também, né, Nilma? Obrigada. Obrigada a Mu- todos, então. Além dos brinquedos educativos orientados por ela, acho que a Isso. Eu Suzana está falando. trabalho com a linha de brinquedos, que é a Playlins, que é a linha de Uhum. brinquedos pedagógicos e jogos educativos, né, que auxiliam os pais e educadores nesse processo de aprendizagem. Então, são brinquedos. Essa linha foi desenvolvida por você, Nilma, de acordo com. Ou não? Não, mas assim, super escolhido. Porque tem o Lins, Passei né? muito tempo Playlist. escolhendo aquele que estava dentro da minha linha de pensamento, dentro do meu processo de atendimento, até encontrar uma fábrica que fazia só isso e só brinquedos que estavam dentro do que eu acredito. E aí eles são fornecedores únicos para mim. E isso tem tudo lá no seu Instagram. Tem tudo lá no meu Instagram. Inclusive Ótimo. chegou hoje, novidade. Então, fica aí o convite para todos os pais, os que acompanharam a live, os que vão acompanhar depois também, para visitar nilmalins.psi. Não é isso, Nilma? Uhum. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e eu tenho certeza que a gente ajudou muitas famílias hoje com esse bate-papo. Obrigada, obrigada a você, Juliana, a Patrícia, a toda a equipe do Guia Viver Bem, como sempre, né, de muita audaciosos no projeto e de muita qualidade. Oh, muito obrigada, Nilma. E eu quero deixar o convite para quem está aqui, 7h30 teremos mais uma live sobre puericultura, cuidados com recém-nascido e também sobre amamentação. Tá bom? Uhum. Muito obrigada, Ok, Nilma. de nada, Boa noite a tchau. todos.